E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sinalização química que as células podem fazer para conseguir se comunicarem com as outras, né? Então, a gente sabe que o nosso organismo ele é bem complexo, onde existe ali um agrupamento de vários grupos celulares. Existem células neurais, existem células musculares, existem células dos adipócitos e assim sucessivamente. Essas células, elas precisam se comunicar entre si. E para que haja essa comunicação entre uma célula e outra, a gente vai conseguir observar que é encaminhado ali reações químicas, né, para que essas células elas consigam se comunicar uma com a outra com a finalidade de fazer com que haja a homeostasia corpórea, ou seja, trazer um equilíbrio fisiológico e manter a sua vitalidade, consequentemente, né? Manter com que o seu equilíbrio fisiológico aconteça. E dentro desse parâmetro, a gente vai conseguir observar, por exemplo, que existem alguns tipos de sinalizações químicas, como as endócrinas, as parácrinas e as neurais, como a gente está vendo aqui. São algumas dessas que a gente vai desenvolver ao longo da aula de hoje. As parácrinas, por exemplo, elas são são tipos de sinalizações químicas onde uma célula vizinha se comunica com a sua outra célula vizinha. São células que estão acopladas, próximas umas às outras, que vão se comunicando uma com a outra, né? Isso é um tipo de comunicação celular que a gente chama de parácrina, é onde uma célula vizinha se comunica com a outra. Mas para que essa célula vizinha entenda aquilo que está sendo repassado, essa célula ela precisa de glicoproteínas de reconhecimento dentro da sua membrana celular. Então, a célula receptora, né, aquela célula alvo que vai receber aquela sinalização, ela necessita ter quimiorreceptores e glicoproteínas, que são instrumentos e ferramentas que vão ficar inseridas na própria membrana plasmática, justamente para fazer o reconhecimento daquele elemento que está sendo encaminhado para ela, né? Isso acontece muito entre as células de defesa, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Então, agora partindo agora para falar sobre as células neurais, a gente tem um entendimento, né, que os neurônios, eles são células que vão ser capazes de desenvolver várias atividades dentro do nosso corpo. Os neurônios, eles encaminham informações sensoriais, motoras, armazenam também informações, e o que é importante a gente lembrar a respeito disso? Para que a gente consiga guardar uma lembrança, por exemplo, não é um neurônio que guarda aquela informação sobre uma lembrança sua. Existe um agrupamento de vários neurônios que guardam a informação respectiva à sua lembrança. Por exemplo, um neurônio vai ficar responsável por armazenar o cheiro daquela lembrança, outro neurônio vai ficar responsável por, de repente, lembrar da cor da roupa de alguém que você viu, outro neurônio vai. Então, todos os neurônios vão fazer uma rede para que haja consecutivamente a lembrança, para que você armazene aquela. Então, um neurônio, além de todas essas atividades que eu descrevi para vocês agora, ele também encaminha informações para que haja atividade impulso, né? Então, um neurônio, ele acaba aqui desenvolvendo ali o impulso elétrico no seu próprio axônio, e esse axônio, ele é envolvido por uma estrutura chamada de bainha de mielina, e essa bainha de mielina, que vai ficar inserida ali no axônio, ela tem como principal finalidade fazer a propagação do impulso nervoso de uma maneira mais acelerada. E isso tem uma razão fisiológica para isso. Por que, que a propagação do impulso nervoso ele precisa ser rápido? Para que a gente emita uma resposta mais rápida frente às ocasiões que estão acontecendo na nossa vida. Por exemplo, se eu coloco uma mão numa prancha quente. Consequentemente, isso vai lesionar o meu tecido, né, vai causar uma ferida. E para que eu consiga entender que eu preciso tirar a minha mão daquela chapa quente, eu preciso de uma sinalização química, né, dos próprios neurônios, que encaminhem essa informação para o sistema nervoso central,
codifique aquela informação e mande consecutivamente informações para que a minha mão seja retirada daquela área pela qual está ocasionando aquela lesão, né? Então, os neurônios, eles propagam a informação, né, que a gente inicialmente chama de impulso elétrico, lá no seu axônio, especificamente utilizando da ferramenta da própria bainha de mielina, para acelerar esse processo. Quando o impulso elétrico está se aproximando ali da arborização terminal do axônio, a gente vai ver que o impulso elétrico ele vai sendo convertido em impulso químico. E esse impulso químico ele vai sendo colocado ali dentro de vesículas, para que essas vesículas que estão acopladas ali com a informação sejam direcionadas para outro neurônio ou para uma fibra muscular, e essa fibra muscular ela vai ocasionar ali uma contração, né? Seja para você fazer seus movimentos, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque os neurônios, eles não se tocam, né? Eles não batem um no outro. Então, precisa fazer com que o impulso elétrico seja convertido em impulso químico nas terminações finais, para que a informação ela seja acoplada numa vesícula e essa vesícula ela seja encaminhada para outro neurônio ou outra estrutura que vai realizar algum tipo de atividade, seja uma atividade motora, por exemplo, né? Então, a gente consegue entender que esse é o tipo de atividade que a gente chama de neural, onde o neurônio ele pode se comunicar com outro neurônio, ou esse mesmo neurônio ele pode se comunicar, por exemplo, com uma fibra muscular, para que haja ali os nossos movimentos, principalmente ao que se trata dos movimentos cardíacos, né? O coração ele nunca para de bombear, então ele precisa ali constantemente receber as informações que vem oriundo ali do sistema nervoso central, para que ele sempre se mantenha ali bombeando. Então, através disso, a gente conhece também outro tipo de sinalização química, que é chamado de autócrino. O que, que seria autócrino? Autócrino é quando uma célula ela se comunica com ela mesma, né? Geralmente eu posso exemplificar como uma célula muito grande e ela precisa se comunicar com as suas respectivas extremidades. E para isso acontecer, essa mesma célula, ela precisa ter os seus próprios componentes, dos seus próprios reconhecimentos, como, por exemplo, as glicoproteínas e os quimiorreceptores, né? Então, ela precisa também ter esses próprios mecanismos para ela mesma reconhecer a sua própria comunicação. Por exemplo, daquilo que está sendo descrito no polo superior da célula para ser encaminhado para o polo inferior, né? A gente não está exemplificando que é uma célula grande demais, então a gente está descrevendo que essa célula precisa alcançar outras extremidades periféricas do seu próprio corpo, vamos dizer assim. Então, isso é feito, essa sinalização, onde essa célula se comunica com ela mesma, e é por essa razão que o nome desse tipo de comunicação é chamado de autócrina, né? Quando essa célula se comunica com ela mesma, né? Então, a gente se desbruça agora em falar sobre as citocinas. Quando a gente fala sobre as citocinas, elas são de grande importância para serem mencionadas, porque é um tipo de sinalização química onde as células imunológicas, por exemplo, elas conseguem se guiar, se orientar para saber exatamente onde existe uma lesão e, consequentemente, através do conhecimento onde existe aquela lesão, configurar uma batalha, né? Por exemplo, a gente perfura o nosso dedo, corta o nosso dedo. Obviamente, nessa perfuração, vai ocasionar ali, na tentativa constante de bactérias oportunistas para tentarem se infiltrar no nosso organismo através daquela ferida, né? Então, essas bactérias oportunistas, elas vão se adentrando ali na própria corrente sanguínea, através da própria ferida. E atrelado a esse fato, a gente vai observar que existem algumas células que estão ali patrulhando na tentativa constante de detectar a presença de algum agente infectocontagiante.
Então, quando existe ali a presença dessas bactérias oportunistas, algumas células elas vão sinalizar que existe ali a presença de um patógeno, para que, consequentemente, venha as células imunológicas fazer o combate contra essas bactérias, né? Então, geralmente, quem vai fazer esse tipo de comunicação são as células dendríticas. Essas células dendríticas, elas são células que vão ficar ali encaminhando informações sobre o patógeno, por exemplo, o que ele é, como ele é, e as configurações sobre aquele patógeno, para que encaminhe essa informação para as células imunológicas, em especial para os linfócitos, e através disso, esses linfócitos irem diretamente onde está a lesão, sem que haja necessidade, por exemplo, deles ficarem procurando, né? Através das próprias citocinas que forem sendo liberadas e produzidas, as células imunológicas elas já vão sendo encaminhadas e direcionadas exatamente onde existe a lesão, né? Então, essas citocinas que vão sendo liberadas pelas células, né? As células que detectaram lá a presença da lesão. Nesse caso aqui que a gente está exemplificando, que foi as células dendríticas, né? Então, essas células elas vão liberando as citocinas para que haja ali o direcionamento para as células imunológicas terem um entendimento complexo de onde é que existe essa lesão e de onde está essa lesão, para que, consequentemente, elas sejam direcionadas para combater exatamente onde estão essas bactérias. Deu para entender? Então, essas são as maneiras pelas quais existem os tipos de sinalização química entre as células. Então, a gente pode observar que existem também um mecanismo que é muito utilizado, que é do próprio sistema corpóreo, né, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é um acoplado ali de várias estruturas, de glândulas ou órgãos do nosso corpo, que vai ficar voltado ali para liberar algum tipo de reação química no nosso corpo, ou até mesmo nas próprias células. Né? O sistema endócrino, ele pode englobar várias glândulas, como a adeno e a neurohipófise, que são estruturas da massa encefálica. Temos as glândulas suprarrenais, enfim, não vou me adentrar tanto nesse parâmetro da anatomia. Ao que se refere desse sistema endócrino, a gente concretiza que existe, de fato, ali células que são descritas como células secretoras. Secretoras de quê? Essas células secretoras, elas vão secretar algum tipo de estrutura química, para que dentro dessa estrutura química seja desencadeada uma resposta frente a uma reação que irá ocorrer para aquela célula alvo, que aquela célula alvo vai ter os quimiorreceptores. Sempre a gente tem que lembrar que a célula, para ela entender aquilo que está sendo encaminhado para ela precisa de quimiorreceptor. Se ela não tiver, consequentemente, ela pode até estar recebendo a sinalização, mas ela não vai entender nada do que está sendo descrito, né? Então, a gente vai observar que existe as células secretoras e as células alvo. O que é uma célula alvo? É aquela célula que vai receber, é aquela célula que, consequentemente, por ela receber, ela vai ter os quimiorreceptores, né? Então, a gente pode observar que as células, elas podem utilizar o mecanismo para encaminhar, por exemplo, é, um hormônio, encaminhar alguma comunicação, alguma sinalização química. Elas podem utilizar do mecanismo dos próprios vasos sanguíneos, né? Elas podem utilizar dos próprios vasos sanguíneos para encaminhar ali a sua informação para outras células que estejam ali em regiões muito periféricas, em regiões muito longe, distantes, né? Então, elas podem pegar do próprio mecanismo, né, dos vasos sanguíneos, já que os vasos sanguíneos eles estão sendo utilizados ali para serem tubos, né, para encaminhar ali os hormônios, hemácias e etc., essas células secretoras elas podem utilizar desse próprio mecanismo dos vasos sanguíneos para encaminhar ali reações químicas, né, sinalizações químicas para uma outra célula que esteja ali situada em outra região, certo?
Então, aqui a gente consegue observar aquela situação que eu estava descrevendo para vocês anteriormente, é, sobre os tipos de sinalização autócrino. Nesse caso aqui, a gente está vendo do autócrino, que é a célula, ela mesma, se comunicando com ela mesma. E para que ela consiga se comunicar com ela mesma, precisa desses quimiorreceptores, né? Então, a gente vai ver que a partir do momento em que existe ali uma reação química entre uma célula e outra através da comunicação celular, precisa de um encaixe perfeito, que a gente chama de chave e fechadura, né? A, o quimiorreceptor precisa encaixar direitinho com a sinalização química para que desencadeie ali numa reação, né? A reação que se espera. A gente está falando muito sobre reações, mas eu ainda não exemplifiquei algum tipo de reação que pode ocorrer através dessas comunicações celulares. Por exemplo, estamos diante de uma situação de estresse. Em uma situação de estresse, o que, é que vai acontecer? Vai ser liberado pelas glândulas suprarrenais hormônios do cortisol, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, né? Então, para que isso seja desencadeado de forma sistêmica no nosso corpo, as nossas células elas vão receber, né? Elas vão receber, inclusive, esses hormônios, para que posteriormente o nosso corpo reaja frente a essa situação. Como é que o nosso corpo vai reagir frente a uma situação de estresse? Vai fazer a dilatação da pupila, dilatação dos brônquios, vai fazer uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos mais periféricos, né, principalmente na região da face, por isso que muitas pessoas elas ficam pálidas quando estão nervosas, né? Então, isso é um exemplo, né, de uma reação que pode ser consolidada devido à comunicação entre uma célula e outra. Então, aqui a gente também se adentra a falar sobre aquela questão que foi dita anteriormente sobre os neurônios, né? O neurônio, ele acaba aqui encaminhando as suas informações através de um impulso elétrico, né, lá no axônio, e lá na arborização terminal, esse impulso elétrico ele vai sendo convertido em impulso químico. É importante mencionar também que os neurônios, eles constantemente estão realizando atividades de despolarização e repolarização, né? Então, a partir do momento em que o neurônio está tendo as suas atividades, né, a própria estrutura do axônio, ele está repolarizando e despolarizando. Eu queria até que vocês deixassem aqui nos comentários como é que ocorre esse mecanismo de despolarização e repolarização. Tanto é que quando você for fazer algum tipo de procedimento, né, no paciente, algum tipo de procedimento que vai ser um procedimento, por exemplo, uma sutura, né, uma sutura que vai doer e etc., a maneira que você vai fazer para reduzir a dor do paciente é anestesiando, né? E a anestesia, por si, é um fármaco que vai induzir com que haja o bloqueio dos canais de despolarização e repolarização do próprio neurônio, né? Os canais de sódio. Quando existe o bloqueio, né, do neurônio, consequentemente, o neurônio ele não vai conseguir mais encaminhar as informações dolorosas, né? Então, o neurônio ele fica inativado temporariamente. Por quê? Porque o fármaco ele vai ser metabolizado lá no fígado, né? Tem alguns fármacos, tem alguns anestésicos, por exemplo, que são metabolizados em outras regiões, mas a princípio a gente foca aqui nesse momento em falar sobre o fígado. Então, o fígado acaba aqui metabolizando ali aquele anestésico, né? E, consequentemente, fazendo com que o anestésico ele tenha ali um período de atuação e de atividade. E, nesse caso, o procedimento de anestesia é um procedimento reversível, né? Inclusive, a gente não precisa fazer outro tipo de intervenção que, por si só, o próprio corpo vai metabolizar e fazer com que o organismo volte ao normal, fazer com que o neurônio ele volte ao normal. Aqui a gente está vendo um exemplo do que se trata do parácrino, né? As informações sendo encaminhadas para células vizinhas e todas essas células vizinhas tendo ali os quimiorreceptores, né? Então, a célula secretora, ela está encaminhando ali para o meio extracelular, né?
a informação, e essa informação ela está sendo recepcionada por essas células-alvo, que são as células-alvo vizinhas, que podem ser células vizinhas de tipos diferentes, né? Podem ser células de outros tipos, né? E aí a gente finaliza falando sobre essas citocinas, que eu até mencionei já anteriormente, que essas citocinas, elas são mecanismos que podem ser utilizados para se comunicar umas com as outras ação de um patógeno, por exemplo, para que haja o combate contra o patógeno, né? Então, esse é um mecanismo pelo qual as células utilizam para conseguir se comunicar, fazer reações químicas, fazer reações frente àquilo que está sendo feito no nosso corpo, como eu trouxe o exemplo aqui para vocês sobre a adrenalina, né? Quando a gente está nervoso, a gente tem a atividade da adrenalina e todo o nosso corpo vai reagir frente a esse hormônio, né? As células elas vão desencadear respostas pelas quais haverá dilatação da pupila, os brônquios eles ficarão mais dilatados, né? Para que haja melhor captação de ar, enfim. Então, é nesse parâmetro que as citocinas elas funcionam, né? Para sinalizar para as outras células imunológicas áreas específicas pelas quais existe alguma atuação de bactéria que não deveria estar lá. Isso, inclusive, acontece não só com bactérias, quando a gente trata de agentes patogênicos. Isso também é retratado nos espermatozoides. Como assim? Quando os espermatozoides estão inseridos no ambiente do organismo do gênero feminino, né, os espermatozoides estão ali circundando, existe a situação pela qual as próprias células imunológicas, elas detectam ali a presença do espermatozoide e vão tentar matar o espermatozoide, porque teoricamente o espermatozoide ele não é uma célula daquele organismo, né? Por mais que os espermatozoides, antes de se adentrarem de fato ali no organismo, eles passam por um período que é chamado de capacitação. Esse período de capacitação, geralmente os espermatozoides eles ficam ali captando os fluidos provenientes do gênero feminino, né? Para que só depois de 7 horas eles, de fato, comecem a nadar no organismo, né? Esse tipo de situação acontece como uma manobra para que eles não sejam detectados, propriamente dito, pelas células imunológicas da mulher, e assim eles não sejam mortos já de cara, né? É um mecanismo que eles utilizam para conseguir serem indetectáveis, por exemplo, pelas células imunológicas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar dessa maneira assíncrona. É, eu vou me despedindo aqui de vocês. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. E até a próxima aula. Um beijão aqui para vocês. Tchau.